Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, e Paulo fala no capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E está na lição 163 do livro Fonte Viva, Aprendamos com Jesus. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. E dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos assim de todo mal para construirmos todo bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Emmanuel, desde o início desse estudo, a gente vem dizendo que ele é um poeta por natureza. Hoje ele cria a imagem aqui mental para a gente do corpo físico, simbolizando a tolerância. Ele fala que o estômago, que ele tem que suportar as extravagâncias da boca, as mãos obedecerem aos impulsos da mente e os pés tolerando o peso da máquina orgânica. Mas ele vem pegar como foco principal de hoje, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Eu me lembro de uma lição muito bonita que eu li num livro de Antônio de Aquino, um espírito, um dos espíritos que coordenam o trabalho do Centro Espírita Leon Denis, e que ele fala assim, ele fala que no momento em que a gente começa a não mais suportar as pessoas, ou a não perdoar as pessoas, na verdade a gente está mostrando a grande fragilidade que existe dentro da gente ainda, porque na verdade a gente tem um espelho no outro. Tem coisas que eu fazia até pouco tempo e que agora, de um tempo para cá, aprendi a não fazer, aprendi que aquilo é errado, e como eu estou ainda nesse processo ainda de convencimento ainda a mim mesmo de que aquilo é errado, quando eu vejo uma outra pessoa fazendo, aquilo me irrita profundamente. Então, na verdade, aquilo está mostrando um espelho do que eu sou de verdade. É um trabalho psicológico muito profundo, de maneira que também a gente começa a identificar na gente que essa falta de capacidade de se adaptar ao ser humano, de perdoar o ser humano, essa coisa que quando a gente vai, eu nunca mais quero ter contato com aquela pessoa. É ela aqui, né, lá e eu aqui. Eu não quero saber de mais nada. Demonstra na gente também ainda um princípio ainda bem infantil, um princípio bem primitivo ainda, que é o princípio ainda do egoísmo mesmo. Só fica do meu lado aqueles que vivem igualzinho a mim, que têm afinidade comigo. Quando de repente, né, uma experiência que é muito legal nessa vida, que a gente até aqui oferece aí para vocês, é quando a gente começa a se propor mesmo a aprender a conviver com diferentes. Porque às vezes aquela pessoa ela é muito diferente da gente, mas você com um pouquinho de simpatia e conversando, abrindo o coração um pouquinho para aquela pessoa também vai se abrir para você, dentro dos pontos de vista dela, é claro. Tem gente que logo de cara você vai conseguir identificar que os pontos de vista dela não têm realmente afinidade nenhuma com você, mas naquele momento você vai procurar entender, né, o que que leva uma pessoa a pensar desse jeito. Será que eu já não pensei dessa maneira no passado? E assim a gente vai trabalhando essa ideia e simplesmente aprende a respeitar. Aquela coisa lá que na década de 70, né, o Beatle, Paul McCartney já teve essa ideia brilhante, né, falou live and let live, né, viva e deixe viver. Ele acabou fazendo até uma
uma brincadeira com essa parte. Ela falou, live and let die, viva e deixe morrer também. E viver ou morrer são fases da vida, mas está querendo dizer o seguinte, eu vivo e tenho que respeitar o direito das pessoas serem do jeito que elas são, e tem que aprender principalmente que a gente vive num ambiente coletivo, numa sociedade em que se a gente não aprender a suportar, a tolerar uns aos outros, a gente não vai conseguir sobreviver, porque a hora que essa luz elétrica parar de funcionar, vai ter uma pessoa que mexe com eletricidade, da qual uma coisa que eu não domino, eu vou precisar dela para poder restabelecer a luz para mim. Tudo que a gente tem na nossa casa, que é ao nosso redor, na verdade, alguém construiu, né? Por exemplo, até eu estou olhando para a parede aqui para ver como exemplo, aquilo ali é um disco de vinil, aqueles discos que a gente botava nas nossas vitrolas no passado, e que um amigo, né, muito querido, pegou e fez aquela arte ali no vinil, e foi com mão, na mão mesmo, na lixa, fazendo o desenho de Bezerra de Menezes, de Jesus Gonçalves, de Chico Xavier e de Eurípides Barçanufo. Quer dizer, a gente precisa de pessoas diferentes. Eu não vou conseguir fazer aquilo ali nunca. Agora, em compensação, cada um tem os seus talentos, né? Eu tenho o meu talento da música, eu tenho as minhas tarefas aqui também, e a gente vai um precisando do outro no momento certo, aprendendo a suportar e perdoar também um ao outro. Normalmente a questão do perdão ela é interessante, que o perdão ele acontece quando a gente se sente magoado dentro dos nossos interesses. Quanto mais egoísta for o nosso interesse, mais a gente vai ter que estar exercitando o perdão com as outras pessoas, porque o tempo todo as pessoas elas têm direito de ser do jeito que elas são e a gente não pode ficar exigindo que ninguém seja da maneira que eu quero. Isso é um problema muito grande, é um problema legal quando você faz esses cursos que são oferecidos de chefia e liderança, quem vai ser gerente de algum lugar, quem vai administrar uma equipe de alguma maneira, né, no seu trabalho, vai ter... É muito legal você lidar com o relacionamento humano e ao mesmo tempo conseguir compreender que cada um é diferente, que todos têm um lugarzinho para ser usado na hora certa. Então eu me lembro desse curso que é interessante, falou, aquela pessoa que é mais enérgica, né? Aquela pessoa que é mais enérgica, ela deve ser utilizada no momento de contenção de alguma coisa, para evitar uma confusão. Já aquela pessoa que tem mais tato em lidar com o ser humano, normalmente é aquela pessoa que vai ser colocada no telefone ou então para lidar com o público. E a gente vai precisar de todo mundo, porque se não tiver a pessoa que é enérgica, um dia a coisa sai do controle e não vai ter ninguém para colocar os pingos nos is na hora certa, da maneira certa. Então a gente precisa de todo mundo, precisa de todos. Quando a gente chega na instituição religiosa, então, a gente vê que tem aquela pessoa que tem a facilidade de usar o dom da palavra e tem aquela pessoa que fala muito mais com as mãos e de maneira silenciosa, pegando na vassoura, preparando todo o ambiente e zelando pela manutenção da nossa instituição religiosa. E a gente precisa de todos. O problema é quando esse que está na vassoura critica o outro, porque o outro não pega na vassoura também, né? É claro que tem algumas regras básicas, a gente costuma sempre falar sobre isso, fala, pô, às vezes a pessoa passa por um copinho de plástico no chão e não pegou, né? A gente costuma incentivar a que os nossos companheiros tomem essa iniciativa. Agora, definitivamente, uma companheira uma vez chegou perto de mim e falou assim para mim, pô, você não vai para a roupa pedir doação, não? Eu falei, não vou não. Você quer fazer um curso no meu lugar? Quer fazer uma palestra no meu lugar? Ah, eu não gosto disso não. Ah, então tá vendo? É cada um no seu quadrado. A gente vai respeitando um, né, a virtude do outro, a capacidade do outro. Agora, não vamos ficar criticando o outro porque o outro não faz aquilo exatamente que eu gosto. Porque o que acontece aqui, né, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E essa comparação do corpo humano foi maravilhosa. Emmanuel deixa a frase para a gente, né, que a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução, e que é indispensável cultivar a renúncia. Para que essa suscetibilidade toda? Tudo tem que falar, tudo tem... Ah, eu não vou deixar, não sou de levar desaforo para casa. Não, você está deixando de levar o desaforo e está deixando de levar também um bom aprendizado no lidar com o ser humano. Porque conforme a gente vai aprendendo a amar realmente o ser humano, a gente aprende a respeitar ele do jeito que ele é e procurar colaborar para que ele progrida dentro do que está à disposição dele. É isso que Deus faz com a gente, é isso que Jesus faz com a gente o tempo todo. É essa a lição maior, porque ele termina aqui dizendo, né, que recordemos que Jesus, ele está
tempo todo nos dando oportunidades. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.